A chuva caía fina sobre a cidade naquela noite de inverno, transformando as ruas em espelhos escuros que refletiam as luzes dos arranha-céus. Debaixo da marquise de um prédio comercial abandonado, encolhida entre papelões e cobertores rasgados, uma mulher observava o movimento. Seu nome era Helena. Tinha 52 anos, mas as ruas haviam marcado seu rosto de uma forma que a fazia parecer ter vivido 80. Seus olhos, porém, guardavam algo diferente. Algo que a vida não havia conseguido apagar completamente. A poucos quarteirões dali, dentro de um Mercedes preto com bancos de couro bege, Ricardo Mendes ajustava o relógio suíço no pulso enquanto o motorista navegava pelo trânsito. Ele tinha 45 anos, um império construído no setor imobiliário, 3 divórcios nas costas e uma agenda tão cheia que não lembrava a última vez que havia parado para simplesmente respirar. Suas mãos eram firmes, seu olhar calculista e sua expressão raramente mudava. Havia aprendido cedo que emoções eram luxos que homens de negócios não podiam se dar ao prazer de sentir. Naquela noite, Ricardo estava voltando de mais uma reunião, mais um contrato assinado, mais alguns milhões garantidos. O motorista virou em uma rua menos movimentada, um atalho que costumavam usar. Foi quando o carro parou bruscamente. Um semáforo vermelho. Ricardo nem levantou os olhos do celular. Mas algo chamou sua atenção. Um movimento na calçada. Helena havia se levantado. Caminhava devagar, arrastando uma sacola plástica cheia de latinhas. Ela parou na esquina, ao lado de uma lixeira, e começou a revirar o conteúdo. Não havia desespero em seus gestos, apenas uma rotina mecânica, ensaiada por anos de sobrevivência. Ricardo observou por um segundo, depois voltou a olhar para a tela do telefone. Era só mais uma moradora de rua. A cidade estava cheia delas. O semáforo abriu. O carro seguiu, e aquele teria sido apenas mais um encontro invisível entre 2 mundos que nunca se tocam, se não fosse pelo que aconteceu 3 dias depois. Ricardo estava saindo de um restaurante sofisticado no centro da cidade. Jantar de negócios, vinho caro, conversas vazias sobre lucros e estratégias. Ele caminhava em direção ao carro quando viu um homem caído na calçada. Terno amassado, gravata frouxa, cheiro forte de álcool. Um executivo que claramente havia perdido o controle. 2 pessoas passaram por ele sem parar. Uma terceira desviou com nojo. Ricardo parou, não por compaixão, mas porque reconheceu o rosto. Era Fábio Sampaio, um antigo concorrente. Alguém que anos atrás havia tentado sabotar um de seus negócios. Ricardo sentiu uma pontada de satisfação amarga. A vida tinha um jeito interessante de acertar contas. Ele estava prestes a seguir em frente quando viu uma figura se aproximar. Era Helena, a mesma mulher que ele havia visto dias antes. Ela se ajoelhou ao lado do homem caído, apoiou a cabeça dele com cuidado, tirou de dentro de sua sacola uma garrafa de água pela metade e ofereceu nos lábios dele. O homem bebeu, tossiu, murmurou algo ininteligível. Helena ficou ali, segurando a cabeça dele, falando baixo, com uma paciência que parecia infinita. Ricardo ficou parado, observando. Ela não tinha nada. Absolutamente nada. E mesmo assim estava ali, cuidando de um estranho bêbado na calçada, enquanto dezenas de pessoas bem vestidas passavam apressadas, fingindo não ver. Algo se mexeu dentro do peito de Ricardo. Algo pequeno, mas incômodo. Como uma pedra no sapato que você tenta ignorar, mas que continua ali, incomodando a cada passo. O motorista buzinou de longe. Ricardo balançou a cabeça e entrou no carro. Mas durante todo o trajeto até sua cobertura, ele não conseguiu parar de pensar naquele gesto. Naquele olhar cansado, mas gentil, daquela mulher que nada tinha e mesmo assim dava. Na manhã seguinte, Ricardo acordou com um peso estranho no peito. Tomou o café da manhã sozinho, como sempre, na varanda de vidro com vista para a cidade. Leu os jornais, respondeu e-mails. Mas a imagem de Helena cuidando daquele homem
não saía de sua mente. Por que aquilo o incomodava tanto? Ele já havia visto cenas piores, já havia passado por mendigos, pedintes, gente implorando nas esquinas. Sempre ignorou. Sempre seguiu em frente. Era a regra não escrita da cidade grande. Você não pode salvar todo mundo. Mas havia algo naquela mulher. Algo na forma como ela se moveu devagar, sem esperar nada em troca. Sem plateia, sem reconhecimento. Apenas fazendo o que achava certo. Ricardo passou o dia tentando se concentrar no trabalho, mas sua mente voltava sempre para aquela cena. À tarde, cancelou uma reunião. Pediu ao motorista para levá-lo até o centro. Disse que precisava resolver algo pessoal. Ele não sabia exatamente o que estava fazendo. Não tinha um plano, apenas uma inquietação que não o deixava em paz. O carro parou na mesma rua de dias atrás. Ricardo desceu e caminhou até a marquise, onde havia visto Helena pela primeira vez. Ela estava lá, sentada no chão, enrolada em um cobertor surrado, os olhos fixos no movimento da rua. Ricardo parou a alguns metros de distância. Por um longo momento ele apenas observou. Ela não pediu nada, não estendeu a mão, nem sequer olhou para ele. Estava apenas ali, existindo em silêncio. Ele se aproximou. Helena levantou os olhos. Havia neles uma mistura de cansaço e desconfiança, mas também uma dignidade serena, como se ela já tivesse visto tudo o que a vida tinha para oferecer e ainda assim escolhesse continuar. "Com licença", disse Ricardo, a voz mais incerta do que gostaria. Eu te vi outro dia. Você estava ajudando um homem na calçada." Helena o observou por um momento antes de responder. "E?" A simplicidade da resposta o desarmou. "Por que você fez aquilo?" Ela deu de ombros. "Ele precisava, mas você não tinha nada. Deu a única água que tinha. Ele estava com sede." Ricardo ficou em silêncio. Havia algo frustrante naquela conversa. Ele estava acostumado a negociar, a convencer, a argumentar. Mas ali, diante daquela mulher que respondia com frases curtas e óbvias, ele não sabia o que dizer. "Como você se chama?" "Helena." "Há quanto tempo você mora na rua?" 7 anos. 7 anos. Ricardo tentou imaginar o que era viver 7 anos sem um teto, sem um banho quente, sem a certeza de uma refeição. Não conseguiu. "Você tem família?" Helena desviou o olhar. "Tive." Ele percebeu que havia tocado em algo doloroso. Ficou ali, de pé, sem saber o que fazer. Parte dele queria ir embora, voltar para seu mundo, esquecer aquela conversa estranha. Mas outra parte, menor e mais silenciosa, queria entender. "Posso te comprar algo? Uma refeição? Roupas?" Helena o encarou com uma intensidade que o surpreendeu. "Por que você quer fazer isso?" Ricardo abriu a boca, mas não encontrou resposta. Por que, afinal? Por culpa? Por curiosidade? Por algum impulso inexplicável que não conseguia nomear? "Não sei", admitiu pela primeira vez em anos, sendo honesto sobre sua própria confusão. Helena assentiu, como se aquela resposta fizesse mais sentido do que qualquer justificativa elaborada. "Então, não precisa. Eu não quero caridade de quem não sabe por que está dando." E com isso, ela voltou a olhar para a rua, encerrando a conversa. Ricardo ficou ali por mais alguns segundos, sentindo-se estranhamente rejeitado. Depois, virou-se e voltou para o carro. Mas durante todo o caminho de volta, ele não parou de pensar nas palavras dela. "Não quero caridade de quem não sabe por que está dando." Aquelas palavras o perseguiram pelos dias seguintes. Ele tentou voltar à rotina. Reuniões, contratos, viagens. Mas algo havia mudado. Ele começou a reparar em coisas que antes eram invisíveis. A mulher que limpava seu escritório e sempre sorria, mesmo cansada. O segurança do prédio que trabalhava 12 horas por dia para sustentar 3 filhos. O entregador que subia 20 andares a pé porque o elevador de serviço estava quebrado. Pessoas, vidas, histórias que ele nunca havia parado para ver. Uma semana depois, Ricardo voltou à mesma rua. Dessa vez, levou um sanduíche e um café quente.
Helena estava lá, como sempre. Ele se aproximou e estendeu a sacola. Eu sei por que estou fazendo isso agora, disse, a voz mais firme. Helena olhou para a sacola, depois para ele. E por que é? Porque você me mostrou que ainda existe gente que faz o certo sem esperar nada em troca. E isso é raro, muito raro. Helena aceitou a sacola. Abriu o sanduíche e comeu devagar, em silêncio. Ricardo sentou-se ao lado dela, no chão frio da calçada. Seu terno de R$ 3.000 encostou no cimento sujo. Ele nem ligou. Eles ficaram ali, comendo em silêncio, enquanto a cidade seguia seu ritmo frenético ao redor. Você já teve uma vida diferente? Perguntou Ricardo depois de um tempo. Helena terminou de mastigar antes de responder. Já, há muito tempo. O que aconteceu? Ela ficou em silêncio por tanto tempo que Ricardo achou que não responderia. Mas então, com a voz baixa e cansada, ela começou a falar. Eu era professora, ensino fundamental. Adorava meu trabalho. Tinha uma filha, marido, casa, uma vida normal. Ricardo esperou. Sabia que havia mais. Meu marido começou a beber. Ficou violento. Eu aguentei por anos por causa da minha filha. Mas um dia ele bateu nela. E eu não podia deixar isso acontecer de novo. Helena parou, os olhos fixos em algum ponto distante. Peguei minha filha e fugi. Ficamos em abrigos por um tempo. Depois, ele nos encontrou. Disse que ia me matar se eu não voltasse. Eu tinha tanto medo que deixei minha filha com minha irmã e desapareci. Pensei que se ele não me achasse, ela estaria segura. E ela ficou. Helena assentiu, mas havia lágrimas nos olhos. Sim, minha irmã cuidou dela. Ela cresceu, se formou, tem uma vida boa agora. Mas não sabe onde estou. É melhor assim. Por que é melhor? Porque ela não precisa carregar a vergonha de ter uma mãe moradora de rua. Ela não precisa sentir pena de mim. Ela está bem. E isso é o que importa. Ricardo sentiu algo se partir dentro dele. Não era pena. Era algo mais profundo. Era a compreensão devastadora de que aquela mulher havia sacrificado tudo, inclusive sua própria identidade, para proteger alguém que amava. E o mundo a havia transformado em invisível. Como se chama sua filha? Ana Clara. Helena sorriu, pela primeira vez, um sorriso pequeno e triste. Ela deve ter 28 anos agora. Não a vejo desde que tinha 11. Ricardo ficou calado. Não havia palavras adequadas para aquilo. Naquela noite, em sua cobertura vazia, Ricardo não conseguiu dormir. Ficou na varanda, olhando as luzes da cidade, pensando em Helena, pensando em como uma pessoa podia perder tudo e ainda assim manter a dignidade, pensando em como ele, que tinha tudo, sentia-se vazio. Ele pegou o telefone e fez algo que não fazia há anos. Ligou para um detetive particular. Pediu para encontrar alguém. Ana Clara, filha de Helena. Não disse por quê. Não tinha certeza ainda do que faria com a informação. Apenas sabia que precisava fazer algo. Os dias se transformaram em semanas. Ricardo continuou visitando Helena. Levava comida, às vezes roupas, às vezes apenas companhia. Eles conversavam, às vezes sobre coisas profundas, às vezes sobre nada. Ele descobriu que ela tinha um senso de humor sutil, uma inteligência afiada que a vida nas ruas não havia apagado. Ela sabia de política, de literatura, de história. Ainda se lembrava de poemas que ensinava aos alunos, e aos poucos, sem perceber, Ricardo começou a se transformar. Começou a ouvir mais, a julgar menos, a perceber que sua riqueza, sua fama, suas conquistas não o tornavam melhor do que ninguém, apenas mais sortudo. Uma manhã, o detetive ligou. Tinha encontrado Ana Clara. Ela era enfermeira, trabalhava em um hospital público, era casada, tinha um filho pequeno. Vivia bem, mas não era rica. O detetive enviou um endereço e uma foto. Ricardo olhou para a foto por um longo tempo. Ela tinha os mesmos olhos de Helena, o mesmo jeito de sorrir, meio tímido, meio esperançoso. Ele guardou a foto e não disse nada para Helena. Ainda não. Havia algo que precisava fazer primeiro.
Ricardo começou a planejar. Não era o tipo de plano que estava acostumado a fazer. Não envolvia contratos, números, lucros. Era algo mais delicado, mais humano. Ele alugou um pequeno apartamento em um bairro simples, mobiliou com o essencial, mas com carinho. Cama confortável, cozinha equipada, banheiro limpo. Nada luxuoso, apenas digno. Depois, procurou uma organização que ajudava moradores de rua. Ofereceu uma doação generosa, mas pediu algo em troca. Queria que eles ajudassem Helena. Não apenas com abrigo, mas com documentos, oportunidades, uma chance de reconstruir sua vida. E pediu discrição. Ela não podia saber que ele estava envolvido. Levou 3 meses para tudo ficar pronto. Durante esse tempo, Ricardo continuou visitando Helena, conversando, aprendendo. Ela se tornou, sem que ele percebesse, a pessoa mais importante em sua vida. Não romanticamente, mas de uma forma mais profunda. Ela era seu espelho, mostrava tudo que ele havia deixado de ser em sua busca por sucesso. Numa tarde chuvosa de outono, uma assistente social apareceu na marquise onde Helena dormia. Ofereceu ajuda. Helena, desconfiada no início, acabou aceitando. Estava cansada. Cansada de ter frio, de ter medo, de ser invisível. Ela foi levada para um abrigo, recebeu banho, roupas limpas, atendimento médico. E então, uma semana depois, foi informada de que havia uma oportunidade, um apartamento, um emprego como auxiliar em uma biblioteca comunitária. Uma chance. Helena não acreditou no início. Achou que era pegadinha, que ia acordar e descobrir que era apenas um sonho cruel. Mas não era. Era real. Ela se mudou para o apartamento numa manhã ensolarada. Abriu a porta e ficou parada na entrada por um longo tempo, apenas olhando. Era pequeno, simples, mas era dela. Ela tinha um teto, tinha uma cama, tinha um lugar no mundo de novo. E pela primeira vez em 7 anos, Helena chorou. Não de tristeza, de alívio, de gratidão, de esperança. Ricardo soube que ela havia aceitado a ajuda e se mudado. Ele quis visitá-la imediatamente, mas se conteve. Era cedo demais. Ela precisava de tempo para se adaptar, para acreditar que aquilo era real. Mas ele não conseguiu esperar muito. 3 semanas depois, numa manhã de sábado, ele bateu na porta do apartamento dela. Helena abriu. Levou 1 segundo para reconhecê-lo. Quando reconheceu, seus olhos se arregalaram. "Ricardo, o que você está fazendo aqui?" "Eu soube que você estava bem. Queria ver com meus próprios olhos." Ela o convidou para entrar. O apartamento estava limpo, organizado, com pequenos toques pessoais. Flores numa jarra, livros numa prateleira improvisada, um cheiro de café recém-feito no ar. "Como você soube onde eu estava?" Ricardo hesitou. Era hora de ser honesto. "Porque eu ajudei a colocar você aqui." Helena o encarou, confusa. "O que você quer dizer?" Ele contou tudo. O apartamento, a doação, o emprego, tudo. Helena ouviu em silêncio, os olhos ficando marejados. "Por quê?" perguntou a voz trêmula. "Por que você fez tudo isso por mim?" Ricardo respirou fundo. "Porque você me salvou. Não da forma que você salvou aquele homem na calçada, mas de um jeito mais profundo. Você me mostrou que eu estava morto por dentro, que minha vida era vazia, que eu havia esquecido o que era ser humano." Ele fez uma pausa. "E por que ninguém merece ser invisível? Especialmente alguém que deu tanto pelos outros." Helena cobriu o rosto com as mãos e chorou. Chorou como não chorava há anos. Ricardo se aproximou e segurou suas mãos, esperando que ela se acalmasse. Quando ela finalmente levantou o rosto, havia algo novo em seus olhos. Não era apenas gratidão, era esperança. "Eu não sei como te agradecer. Você não precisa me agradecer. Mas há mais uma coisa." Ele tirou a foto do bolso e entregou a ela. "Eu encontrei sua filha." Helena olhou para a foto. Suas mãos tremeram. Ela segurou a imagem contra o peito e desabou em soluços. "Ela está bem?" Conseguiu perguntar entre lágrimas. "Está. Ela é enfermeira.
É casada, tem um filho. Eu sou avó? Helena riu e chorou ao mesmo tempo. É. Ela olhou para a foto de novo, os dedos traçando o rosto de Ana Clara. Eu não posso aparecer na vida dela assim, do nada. Ela deve me odiar, deve achar que eu a abandonei. Ela não sabe da verdade. Sua irmã nunca contou o motivo real de você ter ido embora. Disse apenas que você teve problemas e desapareceu. Então ela pensa que eu não quis ficar, que não a amava. Talvez seja a hora de contar a verdade. Helena balançou a cabeça. Eu não posso simplesmente aparecer depois de 17 anos. Isso seria injusto com ela. E se ela quisesse te ver? Helena o olhou com uma mistura de esperança e medo. Você acha que ela quereria? Só há um jeito de descobrir. Levou mais 2 semanas de conversas para convencer Helena. Ela estava aterrorizada. Tinha medo de ser rejeitada, de que a filha não a reconhecesse, de causar dor em vez de alegria. Mas Ricardo estava determinado. Ele escreveu uma carta, em nome de Helena, explicando tudo. Por que ela havia ido embora? Por que nunca voltou? Onde esteve todos esses anos? A carta foi entregue pessoalmente a Ana Clara, em seu endereço residencial. A resposta veio 3 dias depois. Um simples e-mail, escrito com palavras trêmulas, mas sinceras. Eu quero ver minha mãe. O encontro foi marcado em um parque público. Terreno neutro, sem pressão. Ana Clara chegou primeiro, segurando a mão do filho pequeno. Ela estava nervosa, os olhos vermelhos de quem chorou a noite toda. Helena chegou pouco depois, acompanhada por Ricardo, que ficou à distância, dando espaço. Ela viu Ana Clara e parou. Por um longo momento, as duas apenas se olharam. 17 anos se passaram desde a última vez que estiveram frente a frente. 17 anos de dor, de saudade, de perguntas sem respostas. Então, Ana Clara começou a caminhar em direção a Helena. Devagar no início, depois mais rápido. E quando chegou perto, sem dizer uma palavra, ela abraçou a mãe com tanta força que as duas quase caíram. Helena a segurou de volta, os olhos fechados, os ombros tremendo de choro. Ana Clara repetia baixinho, como uma reza. Você voltou, você voltou. Elas ficaram assim por muito tempo. O menino pequeno, sem entender bem o que estava acontecendo, abraçou as pernas das duas. E ali, naquele abraço, 17 anos de ausência começaram aos poucos a se curar. Ricardo observava de longe, as próprias lágrimas correndo pelo rosto. Ele havia construído impérios, fechado negócios de milhões, conquistado tudo que o mundo dizia que importava. Mas nada, absolutamente nada, se comparava àquele momento. Aquela conexão, aquele amor que sobrevivera à distância, à dor, ao tempo. Os meses seguintes foram de adaptação. Ana Clara e Helena começaram a se reconectar devagar, reconstruindo uma relação que havia sido interrompida brutalmente. Havia mágoas, havia dúvidas, havia conversas difíceis, mas havia também amor. Muito amor. Ricardo continuou presente, mas nunca invasivo. Ele havia se tornado parte daquela família estranha e improvável. Não como salvador, mas como amigo. Como alguém que havia sido transformado tanto quanto havia transformado. Ele começou a mudar outros aspectos de sua vida também. Criou um programa em sua empresa para contratar pessoas em situação de vulnerabilidade. Dou parte de sua fortuna para organizações que trabalhavam com moradores de rua. Mas mais do que isso, ele mudou a forma como via o mundo. Parou de medir as pessoas pelo que elas tinham e começou a vê-las pelo que eram. Parou de buscar felicidade em conquistas e começou a encontrá-la em conexões. E pela primeira vez em décadas, ele sentiu que sua vida tinha significado. 1 ano depois daquele primeiro encontro na calçada, Ricardo organizou um jantar. Convidou Helena, Ana Clara, o marido dela e o neto. Era um jantar simples na casa de Helena, que agora havia se tornado um verdadeiro lar. Durante o jantar, Ana Clara levantou o copo para fazer um brinde. A minha mãe, disse, a voz embargada,
que nunca desistiu da dignidade, mesmo quando o mundo desistiu dela. E ao Ricardo, que enxergou o que todos nós deveríamos ver, que cada pessoa tem valor, tem história, tem importância. Helena segurou a mão de Ricardo e apertou com força. Ele olhou para ela e viu que ela estava chorando, mas não eram lágrimas de tristeza, eram lágrimas de alguém que havia voltado a viver. Depois do jantar, quando todos já haviam ido embora, Helena e Ricardo ficaram na varanda do pequeno apartamento, olhando a cidade. "Você sabe", disse Helena, "que eu nunca vou conseguir te pagar pelo que você fez. Você não me deve nada. Devo minha vida." Ricardo balançou a cabeça. "Foi você quem me deu a minha de volta. Eu estava vivo, mas não vivia. Tinha tudo, mas não tinha nada. Você me ensinou que o que importa não é o que você tem, mas quem você escolhe ser." Helena sorriu. "Engraçado. As pessoas sempre acham que os ricos ensinam os pobres, mas às vezes é o contrário. Na maioria das vezes, é o contrário." Eles ficaram ali, em silêncio confortável, observando as luzes da cidade. Duas vidas que nunca deveriam ter se cruzado, mas que o destino uniu de uma forma inesperada e transformadora. Passaram-se anos. Helena se tornou coordenadora da biblioteca onde trabalhava. Ana Clara teve mais um filho. Ricardo vendeu parte de seus negócios e passou a dedicar mais tempo a causas sociais. Ele nunca se casou de novo, mas nunca mais se sentiu sozinho. Helena e Ricardo permaneceram amigos até o fim. Quando ela finalmente partiu, aos 67 anos, cercada pela família que havia reencontrado, Ricardo estava lá, segurando sua mão. Ela olhou para ele uma última vez e sussurrou: "Obrigada por me ver." E aquelas palavras ficaram com ele para sempre. No funeral, Ricardo fez o discurso. Falou sobre uma mulher que a sociedade havia tornado invisível, mas que tinha mais dignidade do que qualquer pessoa que ele conhecia. Falou sobre como uma única atitude, simples e humana, havia mudado sua vida completamente. E falou sobre como todos nós temos o poder de fazer a diferença, se apenas pararmos para ver. Quando ele terminou, havia lágrimas nos olhos de todos os presentes. Não eram lágrimas de pena. Eram lágrimas de reconhecimento, do poder de uma vida vivida com propósito, do impacto que uma pessoa pode ter, da prova viva de que ninguém, absolutamente ninguém, é invisível quando há alguém disposto a realmente olhar. Anos mais tarde, Ricardo estava dando uma palestra em uma universidade. Um jovem levantou a mão e perguntou: "Sr. Mendes, o senhor já teve tudo na vida: dinheiro, sucesso, reconhecimento. Mas o que o senhor diria que foi sua maior conquista?" Ricardo não precisou pensar. "Foi o dia em que parei de passar por uma mulher sentada na calçada e decidi realmente vê-la. Porque naquele dia eu descobri que não importa quanto você tem, o que importa é quanto você está disposto a dar. E não falo de dinheiro, falo de atenção, de tempo, de humanidade." Ele fez uma pausa. "Helena me ensinou que cada pessoa que você cruza na rua tem uma história, tem dores, tem sonhos, e todos merecem ser vistos, não como problemas a serem ignorados ou estatísticas a serem lamentadas, mas como seres humanos que merecem dignidade." O auditório ficou em silêncio. Ela era moradora de rua. A sociedade a havia descartado, mas uma atitude dela, um simples gesto de compaixão por um estranho, abriu meus olhos para minha própria humanidade. E isso mudou tudo, não só para ela, mas para mim, e espero que para todos que ouviram essa história. Quando Ricardo saiu do palco, sentiu algo que não sentia há muito tempo: a presença de Helena, não fisicamente, mas em seu coração, em suas escolhas, em sua forma de ver o mundo. E ele sabia que, enquanto vivesse, carregaria aquela lição. A lição de que não importa quão baixo alguém tenha caído, sempre há dignidade a ser reconhecida, sempre há humanidade a ser honrada, e sempre, sempre
há esperança. Porque às vezes tudo que uma pessoa precisa não é de dinheiro, não é de caridade, não é de pena, é apenas de alguém que pare, que olhe, que veja, e naquele ver, mundos inteiros podem ser transformados.